Livro Palestras Íntimas, São Francisco de Sales. Palestra 12. Da obediência. Vou começar esta palestra para responder a algumas das perguntas que me fizeram ontem à tarde, duas das quais dizem respeito ao mesmo assunto, isto é, em que consiste a paz e tranquilidade de coração e quais os meios para a poder adquirir. Mas disto nada falarei hoje. Outra pergunta. Se há as irmãs magoadas pela superiora ou pela diretora, será lícito irem desabafar com as outras? Uma terceira pediu-me que dissesse qual é o exercício próprio para fazer morrer o próprio juízo. Desejava a quarta que eu falasse do zelo e da confiança que as irmãs devem ter em se corrigirem mutuamente com caridade. Depois, a nossa mãe mostrou o desejo que eu falasse da obediência, porque a sua idade e maternidade lhe dão certo direito a ser preferida. Decidi principiar a minha prática pela obediência. Refiro-me a 3 espécies de obediência piedosa, porque das outras não pretendo falar. A primeira é própria de todos os cristãos. Trata-se da obediência devida a Deus e à Santa Igreja na observância dos mandamentos. A segunda é a obediência religiosa. Tem esta já muito mais merecimento do que a primeira, por abraçar não só os mandamentos de Deus, mas também sujeita-se à observância dos seus conselhos. Uma terceira existe e é dessa que vos quero falar. Chama-se obediência afetuosa. É de todas a mais perfeita, e foi dela que nosso Senhor nos deu exemplo durante toda a sua vida. Dela há na Sagrada Escritura uma infinidade de admiráveis exemplos. Compreendê-los-ei, porém, melhor, se vos disser as propriedades e condições de tal obediência. Dentre as várias que os santos padres apresentam, escolherei 3, das quais a primeira é a obediência a que chamam cega. A segunda é pronta, a terceira perseverante. 3 condições tem a obediência cega, sendo a primeira a de não atender nunca à pessoa dos superiores, mas tão só à autoridade de que estão revestidos. A segunda de não indagar as razões nem motivos por que os superiores mandam tal ou tal coisa, bastando saber que é mandada. A terceira de não querer saber dos meios que terá para fazer o que lhe é ordenado, na certeza de que Deus, inspirador dessa ordem, lhe dará poder para a cumprir. E assim, em vez de se pôr a pensar como há de fazer, põe logo mãos à obra. Voltemos, pois, à primeira condição desta obediência afetuosa, que está incluída na obediência religiosa. É a cega obediência que se submete docilmente a fazer com simplicidade tudo aquilo que lhe é ordenado, sem atender nunca se a ordem é bem ou mal dada, desde que quem manda o possa mandar, e a ordem sirva para unir o nosso espírito com Deus. Sem essas condições, jamais o verdadeiro obediente fará coisa nenhuma. A respeito desta obediência, várias pessoas se enganaram muitíssimo, pensando que ela consiste em fazer-se à torta direito tudo quanto nos possam mandar, ainda que seja contra os mandamentos de Deus e da Santa Igreja. Nisso erraram muitíssimo, transformando essa cegueira em loucura, quando de modo nenhum é loucura. É que assim como os superiores não têm poder para darem jamais ordem alguma contrária aos mandamentos de Deus, da mesma maneira os súditos não têm nunca qualquer obrigação de obedecer em tal caso, e se o fizessem, pecariam gravemente. De modo nenhum ignoro que muitos fizeram coisas contra os mandamentos de Deus, levados pelo impulso dessa obediência, que não se contenta com obedecer aos mandamentos de Deus e dos superiores, mas quer também obedecer aos seus conselhos e desejos. Assim, muitos se entregaram à morte por uma inspiração particular de Deus, inspiração tão forte que não lhe podiam de modo nenhum resistir, porque se não fosse isso, teriam pecado gravemente. Conta-se
No segundo livro dos Macabeus, parece-me que certo homem chamado Racis, impelido por um zelo ardente da glória de Deus, se foi expor a golpes com os quais sabia que não podia deixar de ser ferido. E sentindo-se ferido no peito, tirou por esta chaga todas as vísceras e atirou-as ao ar à vista dos seus inimigos. Santa Apolônia lançou-se no fogo que os ímpios, inimigos de Deus e do nome cristão, tinham preparado para ela a meterem e fazerem-na morrer. Conta também Santo Ambrósio a história de 3 donzelas que, para evitarem a perda da sua castidade, se lançaram num rio onde pereceram afogadas. Estas, porém, tinham alguma razão para assim procederem, razão que levaria agora muito tempo a explicar. Vêem-se muitos outros que se entregaram à morte, como aquele que se lançou numa fornalha ardente, mas todos esses exemplos devem ser admirados e não imitados. Bem sabeis que não devemos ser tão cegos a ponto de imaginarmos agradar a Deus transgredindo os seus mandamentos. A obediência afetuosa pressupõe a obediência aos mandamentos de Deus. Disse que esta obediência é cega, porque obedece igualmente a todos os superiores, sem olhar ao seu rosto, quero dizer, à sua pessoa. Todos os antigos padres censuravam aqueles que se não queriam submeter à obediência dos que eram de condição inferior à deles. Perguntavam-lhes: quando obedecieis ao outro superior, que motivo vos movia a fazê-lo? O amor de Deus? De maneira nenhuma. Acaso este não tem o lugar de Deus entre nós como tinha o outro? Com certeza, este é vigário de Deus, e Deus manda-vos, servindo-se da sua boca, e manifesta-vos a sua vontade com as ordens que ele vos dá. Obedeceis, portanto, aos superiores, porque tendes simpatia por eles. Ai, nada mais fazeis do que imitar os mundanos. Não só estes obedecem às ordens daqueles que amam, mas não lhes pareceria ficar o seu amor satisfeito se não lhe seguissem, tanto quanto possível, as inclinações e desejos, maneira de proceder do verdadeiro obediente, tanto para com seus superiores, como para com o próprio Deus. Os pagãos, apesar de maus, deixaram-nos disto admiráveis exemplos. O demônio falava-lhes sobre diversas espécies de ídolos, ratos, cães, leões, serpentes e coisas semelhantes. E aquela pobre gente acreditava em todos, obedecendo à estátua de um cão como a de um homem, que também as havia, sem diferença nenhuma. E procediam assim porque viam seus deuses em cada uma dessas estátuas. São Pedro manda-nos obedecer aos superiores, dizendo: obedecei aos vossos superiores, mesmo os inconvenientes. Do que São Paulo nos deu exemplo quando, ao ser levado à presença do pontífice, um dos criados lhe deu insolenemente uma bofetada. Ao ver-se batido sem razão, o grande apóstolo, com a sua autoridade apostólica, amaldiçoou-o, dizendo: Deus te castigue, sepulcro caiado. Mas depois, sabendo que este homem tinha autoridade e superioridade da parte do pontífice, arrependeu-se, disse, para mostrar o seu pesar. Na verdade, não o sabia, pois foi-nos ensinado a nós cristãos o dever de honrar todos aqueles que têm sobre nós alguma autoridade. Nosso Senhor, Nossa Senhora e São José ensinaram-nos muito bem esta maneira de obedecer na viagem que fizeram de Nazaré a Belém. Pois tendo César publicado um édito, mandando que todos os seus súditos fossem ao lugar do seu nascimento para lhe serem recenseados, submissos para lá se dirigiram a satisfazer a tal obediência. Apesar de César ser pagão e idólatra. Querendo Nosso Senhor mostrar-nos com este exemplo que nunca devemos olhar aos que mandam, uma vez que estejam revestidos do poder. Na Sagrada Escritura, encontram-se exemplos admiráveis da obediência cega, como já vos disse. No Evangelho, porém, entre outros, há um muito digno de nota e que passa um pouco despercebido.
Refiro-me ao do paralítico. Gosto imensamente dele, e a razão é a extrema simplicidade com que deixou fazer de si tudo quanto quiseram. Vou agora tratar da segunda propriedade da obediência cega. Tendo alcançado este ponto de não olhar para os que mandam, mas submeter-se igualmente a todos os superiores, passa mais adiante e chega ao segundo, que é obedecer sem refletir na intenção nem no fim com que a ordem é dada, contentando-se com saber que foi dada, sem se entreter em refletir se é dada a propósito ou não, se há ou não razão para a dar. Havendo já há muito tempo que o paralítico estava enfermo, sem que remédio algum lhe desse o menor alívio, lembraram-se os seus amigos que nosso Senhor o visse, de certo o curaria, e por isso resolveram levá-lo à sua presença. Foram um dia avisados que nosso Senhor tinha entrado para uma casa onde tinha sido convidado para tomar a sua refeição. Estava num banquete, rodeado de grande multidão de povo, atraída pela sua fama e pelos seus milagres, uns para o verem, outros para recuperarem a saúde. Os amigos do paralítico inventaram então um meio para que este pobre homem pudesse chegar junto de nosso Senhor. Levaram-no ao terraço, que perfuraram, e em seguida desceram com cordas aquele pobre doente, que estava completamente paralítico e tinha o corpo todo inchado. E assim o colocaram diante de nosso Senhor, que o curou imediatamente, tanto pela fé do doente, como pela caridade que esta boa gente tinha praticado para com ele. Mas não sabeis ainda o que mais me agrada neste exemplo, e o que vem mais a propósito ao meu assunto. É a extrema simplicidade da obediência do paralítico. Vede se ele não tinha razão para dizer: ai, que me quereis fazer? Quereis matar-me, levando-me ao terraço? A minha vida incomoda-vos? Que mal vos fiz eu para me martirizardes, levando-me de um lado para outro? Tinha certamente muita razão de pensar no mal que lhe devia acontecer com essa empresa dos seus amigos. Nada disto. Não diz o Evangelho que ele tenha dito uma única palavra, mas deixou fazer de si, nesta ocasião, tudo quanto quiseram, ainda que esta obediência lhe tivesse podido custar a vida. É muito notável a história de Abraão. Deus diz-lhe: Abraão, sai da tua terra e de entre os teus parentes, isto é, da tua cidade, e vai para o lugar que eu te mostrarei. O pobre Abraão não discute. Ai, Senhor! Poderia então ele ter dito: dizei-me para sair da cidade, dizei-me, porém, para que lado devo ir, pois há diversas portas que levam a vários sítios. Nem uma palavra disse. Foi para onde o Espírito o impelia, sem de modo nenhum refletir: irei bem ou mal? Por que é que Deus me deu esta ordem tão laconicamente, pois nem ao menos me marcou o caminho para onde queria que eu fosse? Oh, bem certo que o verdadeiro obediente não faz reflexões. Põe mãos à obra, sem querer saber de mais nada, senão de obedecer. Quis nosso Senhor mesmo mostrar-nos quanto esta obediência lhe era agradável ao aparecer a São Paulo para o converter. Tendo-o chamado pelo seu nome, fê-lo cair por terra e cegou-o. Vedes, pois, para o fazer seu discípulo, fê-lo cair para humilhar e sujeitar a si. Depois, no mesmo instante, cegou-o. Ordenou-lhe que fosse à cidade procurar Ananias, e para fazer tudo quanto ele lhe ordenasse. Mas por que é que o próprio Senhor não lhe disse o que deveria fazer, sem o mandar mais longe, uma vez que se tinha dignado falar-lhe para o converter? São Paulo fez tudo o que lhe foi mandado. Não teria custado nada o nosso Senhor dizer-lhe, ele mesmo, o que lhe mandou dizer por Ananias. Mas quis, com este exemplo, mostrar-nos quanto a obediência cega lhe agrada. Parece até não ter tirado a vista a São Paulo, senão para o fazer verdadeiro obediente. O cego de nascença, na presença de nosso Senhor,
não pediu nunca sua cura. Nosso Senhor, porém, perguntou-lhe se ele queria ser curado e ficar a ver. De certo que o quero, por favor. Ouvida esta resposta, Nosso Senhor fez lodo e untou-lhe com ele os olhos, ordenando-lhe que se fosse lavar na piscina de Siloé. Não poderia este pobre cego admirar-se do meio que Nosso Senhor usava para o curar e dizer-lhe: Ai, que estais a fazer? Se eu não fosse cego, isso seria capaz de me fazer perder a vista. Dizeis que me vá lavar a tal sítio. Levai-me até lá, pois bem vedes que não posso ir se não me guiarem. Não fez quaisquer considerações. Obedeceu com toda a simplicidade, sem dar atenção a que não podia executar. Assim, o verdadeiro obediente crê com simplicidade poder tudo quanto se lhe possa mandar, porque sabe que todas as ordens vêm de Deus, ou são dadas por sua inspiração, e que, em razão do poder daquele que manda, não nos será impossível cumpri-las. Naamã da Síria, o leproso, depois de ter usado inutilmente todos os remédios para recuperar a saúde, foi ter com Eliseu. Sabendo que ele fazia grandes milagres, foi procurá-lo e, chegando lá, mandou-lhe um homem dos da sua comitiva para lhe rogar que viesse curá-lo. Eliseu, sem mesmo sair do quarto, mandou-lhe dizer pelo seu discípulo, Giese, que se fosse lavar 7 vezes no Jordão e que ficaria curado. Naamã respondeu despeitado: Porventura não haverá no nosso país águas tão boas como as do rio Jordão? E não queria ir. Mas os seus criados representaram-lhe que devia fazer o que lhe tinha sido mandado pelo profeta, visto ser uma coisa tão fácil. Teríeis razão, diziam-lhe, de recusar obedecer se vos tivesse mandado alguma coisa difícil. Naamã deixou-se convencer por estas palavras e, tendo-se banhado 7 vezes, como lhe for ordenado, ficou são. A terceira propriedade da obediência cega é que não considera nem investiga tanto por que meio poderá fazer o que lhe é mandado. Sabe que o caminho que deve seguir para ir a Deus é a regra da religião e as ordens dos superiores. Toma, portanto, este caminho com simplicidade de coração, sem esquadrinhar se seria melhor fazer deste modo ou daquele, contanto que obedeça, tudo lhe é indiferente, pois bem sabe que isto basta para agradar a Deus, por amor de quem obedece. Esta obediência afetuosa tem uma segunda condição, como já disse, a prontidão. Ora, a prontidão na obediência tem sempre sido recomendada aos religiosos como parte muito necessária para bem obedecerem e observarem com perfeição o que prometeram a Deus. Foi este o sinal que tomou Eliezer para conhecer a donzela que Deus tinha destinado para a esposa do filho do seu amo. Disse de consigo: Aquela a quem eu pedir de beber e me disser: Não só vos darei de beber a vós, mas também tirarei água para os vossos camelos, será esta que conhecerei ser digna esposa do filho do meu amo. E indo pensando isto, viu ao longe a formosa Rebeca, que então era pastora, e depois foi princesa. Mas naquele tempo, os príncipes e princesas tinham todos alguma ocupação. Vendo-a tão bela e graciosa junto do poço, donde tirava água para suas ovelhas, Eliezer fez-lhe o seu pedido, ao qual ela respondeu como ele pensara: Sim, não só para vós, mas também para os vossos camelos. Rogo-vos que noteis como foi pronta e amável. Não se poupou ao trabalho, mostrando-se muito generosa, pois não era tão pouca a água precisa para matar a sede a tantos camelos que Eliezer levava. Na verdade, as obediências que se cumprem de má vontade não são agradáveis. Há pessoas que obedecem, mas fazem-no com tanta lentidão e de mau grado que diminuem muito o merecimento desta virtude. A caridade e a obediência encontram-se de tal modo unidas entre si que se não podem separar.
O amor faz-nos obedecer com prontidão e carinho. Por difícil que seja a ordem dada, quem possui a obediência afetuosa, empreende-a com amor, porque sendo a obediência uma das partes principais da humildade, está ligada até o extremo à submissão. O obediente tem em sumo apreço aquilo que se lhe ordena, e logo que o vê, seja o que for, que lhe agrade ou não, abraça-o com carinho, como coisa única. Há na vida de São Pacômio um exemplo desta prontidão à obediência que passo a referir-vos. Entre os seus religiosos havia um chamado Jonas, homem de grande virtude e santidade, que estava encarregado do jardim, onde havia uma figueira que dava muito bons figos. Sucedia que tal figueira era uma tentação para os jovens religiosos. Todas as vezes que passavam perto dela, deitavam um relance de olhos para os figos. São Pacômio, passeando um dia pelo jardim, olhou para a figueira e viu o demônio em cima da árvore, olhando para os figos de cima para baixo, como os religiosos olhavam para eles de baixo para cima. Este grande santo, que não menos desejava formar os seus religiosos numa mortificação total dos sentidos do que na interior mortificação das paixões e inclinações, chamou Jonas e ordenou-lhe que no dia seguinte cortasse a figueira. Ao que o pobre Jonas replicou: "Ah, padre, é preciso ter paciência com esses jovens. Que quereis? Eles são bons. Convém recreá-los com alguma coisa. Não é para mim que desejo conservá-la." E era verdade isso que dizia. Não ser para si que queria conservar a figueira, pois foi notório que durante 75 anos que viveu na religião como jardineiro, nunca provou fruto algum da horta. Para os irmãos, porém, era muito liberal. Respondeu-lhe São Pacômio com muita doçura: "Meu irmão, vós não quisestes obedecer simples e prontamente. Quereis, porém, apostar que a árvore será mais obediente do que vós?" E assim aconteceu. No dia seguinte, a figueira estava seca e não mais tornou a dar frutos. Durante todo o tempo da sua vida, Nosso Senhor deu exemplos contínuos desta prontidão de obediência, pois nunca se viu ninguém mais maleável e pronto a condescender do que ele. A seu exemplo, assim devemos ser prontos na obediência, pois não basta a um coração bem disposto fazer o que lhe mandam ou mostram, desejar dele, se o não faz com prontidão. Tarda-lhe ver chegar a hora em que há de fazer o que lhe mandaram, para que de novo lhe mandem outra coisa. Davi não formulou senão o desejo de beber água da cisterna de Belém. Imediatamente partiram 3 cavalheiros que atravessaram de cabeça baixa por entre o exército inimigo e lhe a foram buscar. Foram prontíssimos em cumprir o desejo do rei. O mesmo se vê que fizeram tantos grandes santos naquilo que lhes parecia ser do agrado do Rei dos Reis, nosso Senhor. Dizei-me que mandamento há de nosso Senhor que obrigasse Santa Catarina de Sena a beber ou lamber com a língua o pus que saía da chaga dessa pobre mulher que ela tratava? E São Luís, rei de França, não comia o resto da sopa dos leprosos para os animar a comer? Certamente não estavam de modo nenhum obrigados a isso. Ao saberem, porém, que nosso Senhor gostava e se tinha mostrado inclinado ao amor do abatimento próprio, no propósito de dar-lhe algum gosto seguindo a sua inclinação, faziam essas coisas, embora muito repugnantes aos sentidos, com um grandíssimo amor. Estamos obrigados a socorrer o nosso próximo quando ele está em extrema necessidade, não mais. Contudo, sendo a esmola um conselho de nosso Senhor, muitos dão-na de boa vontade, tanto quanto seus meios lhe permitem. Ora, nessa obediência aos conselhos está incluída a obediência afetuosa que nos leva a seguir à risca os desejos e intenções de Deus e de nossos superiores. Convém, porém, precaver-nos aqui contra o engano em que se poderia cair.
é querer empreender a prática desta virtude com tal minudência, vivendo numa preocupação contínua para conhecer os desejos e as inclinações dos superiores ou do próprio Deus, o que seria perda de tempo. Enquanto eu indagaria o desejo de Deus, não me ocupava estar em paz e tranquilidade junto dele. Sendo isso seu desejo atual, uma vez que neste momento nenhuma outra coisa me dá a fazer. Aquele que, para cumprir a vontade de nosso Senhor, manifestou de dar socorro aos pobres, quisesse andar de cidade em cidade à procura deles, não é evidente que, enquanto está numa terra, não socorre os que estão na outra? Deve fazer-se isto com simplicidade de coração. Dar esmola quando a ocasião para isso se apresenta, sem me andar a distrair pelas ruas de casa em casa, para saber se haverá algum pobre que eu não conheça. Do mesmo modo, quando vejo que a superiora deseja alguma coisa de mim, devo estar pronta a fazê-lo, sem me pôr a esquadrinhar se desejaria que eu fizesse outra diferente, pois isso tiraria a paz e tranquilidade do coração, que é o principal fruto da obediência afetuosa. A perseverança é a terceira condição. É nosso Senhor quem nos ensina muito particularmente. São Paulo declarou nesses termos: ele fez-se obediente até a morte e a morte de cruz. Nessas palavras, até a morte, pressupõe-se que foi obediente todo o tempo da sua vida, mesmo desde as entranhas de Nossa Senhora, como dissemos quando foi de Nazaré a Belém com sua mãe. Parece até ter sido mais obediente na morte do que no princípio da sua vida. É que quando estava no regaço da sua gloriosa mãe, mexia os braços e as perninhas para ver se podia andar, mas ao morrer não mexe nem os braços nem as pernas. Morre imóvel por obediência. Durante todo o decurso da sua vida, não se vêem nele senão rasgos de obediência, prestada tanto aos seus pais como a muitos outros, mesmo ímpios, e assim como começou por esta virtude o decurso da sua vida mortal, do mesmo modo ela o acabou. 2 exemplos a respeito da perseverança dá-nos o bom religioso Jonas, de quem já falamos. Apesar de não ter obedecido tão prontamente à ordem de São Pacômio, era contudo um religioso de grande perfeição, a quem parece que São Pacômio não deveria ter recusado conservar a figueira, pela perseverança que cuidou do jardim desde sua entrada até morrer, não tendo nunca mudado de emprego durante os 75 anos que viveu no mosteiro. O outro exercício em que também toda a vida perseverou foi fazer esteiras de junco entrelaçado com folhas de palmeira, tanto que morreu estando a fazê-las, e assim o encontraram morto, todo num feixe, com as suas esteiras sobre os joelhos. Tinha-se de tal modo acostumado a este gênero de trabalho que continuava sua oração mental, trabalhando sem nenhuma dificuldade. Perseverar por tanto tempo fazendo o mesmo exercício é uma grandíssima virtude. Fazer de boa vontade uma coisa que se nos manda fazer uma só vez, isto é muito fácil, não custa nada. Mas quando se vos diz, haveis de fazer isso sempre, em todo o tempo da vossa vida, então sim, aí é que está a dificuldade. Eis, portanto, o que tinha para vos dizer. Mas uma palavra ainda. A obediência tem tanto valor porque é companheira da caridade, e essas 2 virtudes são as que dão o valor e o merecimento a todas as outras, que sem elas não são nada. Se não as tendes, não tendes nenhuma. Se as possuis, possuis com elas todas as demais. Não me referindo à obediência geral aos mandamentos de Deus, e falando da obediência religiosa, digo que se o religioso não obedece, não terá virtude nenhuma, porque sendo a obediência a virtude própria e particular da religião, é ela principalmente que o torna religioso. Podeis até ter o desejo de sofrer o martírio por amor de Deus. Isso não vale nada se não tiverdes a obediência, como aconteceu a um religioso de São Pacômio. Gosto muito de contar coisas deste autor, porque era um grande santo pai dos religiosos.
Conta ele, ou quem escreve a sua vida, que se apresentou um dia um jovem para ser recebido no mosteiro. Tendo sido admitido pelo santo, perseverou todo o tempo do seu noviciado com humildade e submissão exemplares. É notório que em toda parte os noviços fazem maravilhas no ano do seu noviciado e distinguem-se pela sua grande mortificação. Baixam tanto os olhos. Mas voltemos ao nosso assunto. Este religioso, depois da sua aprovação, foi um dia ter com o grande São Pacômio e disse-lhe, transportado de grande fervor: ó meu pai, tenho um grande desejo pela realização do qual vos suplico humildemente que irás pedir a Deus. Bem, meu filho, disse o bom padre, preciso saber que desejo é este. Meu pai, replicou o religioso, prometei rezar e mandar rezar os irmãos por essa intenção. Enfim, o bom padre tanto lhe perguntou que desejo era, que ele confessou que era o desejo do martírio, e que nunca teria alegria enquanto não o conseguisse. São Pacômio procurou moderar este fervor, mas quanto mais coisa dizia, mais o outro se exaltava. Meu filho, dizia-lhe o santo, mais vale viver na obediência e morrer todos os dias, em vida, pela contínua mortificação de si mesmo e das suas paixões, do que martirijar a imaginação. Asaz morrer mártir, quem bem se mortifica. É maior martírio perseverar toda a vida em obediência do que morrer num momento sob o cutelo. Vivei em paz, filho, e tranquilizai o espírito, desviando-o desse desejo. O religioso, porém, que assegurava que o seu desejo procedia do Espírito Santo, não perdia o seu ardor, continuando a pedir ao padre que mandasse orar para que o seu desejo se cumprisse. Depois disso, o santo retirou-se. Daí a algum tempo, houve ensejo de o satisfazer. Uns sarracenos, ladrões, vieram estabelecer-se numa montanha próxima do mosteiro. Então São Pacômio chamou e disse-lhe: eis, pois, meu filho, chegada a ocasião por vós tão desejada. Ide em boa hora cortar lenha ao bosque. O religioso, exultando de alegria, partiu cantando e salmodiando os louvores de Deus e dando-lhes graças, de se ter dignado dar-lhe a honra de morrer por seu amor. Enfim, estava bem longe de pensar que faria o que fez. Os ladrões, logo que o avistaram, foram direto a ele e prenderam-no. Durante algum tempo, o religioso conservou-se muito valente. Não desejo outra coisa, senão morrer pelo meu Deus, dizia, e coisas semelhantes. Os sarracenos conduziram-no ao lugar onde estava o seu ídolo, para lhe o fazerem adorar. E quando viram que recusava com constância fazer esta injúria a Deus, começaram a preparar-se para o matar. Mas, ai, esse pobre religioso, tão valente em imaginação, vendo-se com a espada na garganta, disse: ai, peço-vos que não me mateis. Farei tudo quanto quiserdes. Tende piedade de mim. Sou ainda novo. Seria pena acabar-me com os dias. Finalmente adorou o ídolo, e os ladrões, escarnecendo dele, bateram-lhe muito, e depois deixaram-no voltar para o mosteiro, onde chegou mais morto do que vivo. Pálido e trânsido. São Pacômio foi-lhe ao encontro e disse-lhe: então, filho, como estás? Que aconteceu? Estás tão desfigurado? O pobre religioso, todo envergonhado e confuso, porque era orgulhoso, não podendo suportar o ter feito uma tão grande falta, lançou-se por terra e confessou a sua culpa. Ao que o santo remediou prontamente, fazendo os irmãos rezarem por ele. E mandando-o pedir perdão a Deus, o sossegou, e deu-lhe depois os seus conselhos salutares. Meu filho, lembra-te que vale mais ter desejos moderados de viver como a comunidade, não querer senão a fidelidade à observância das regras, sem empreender nem desejar coisa nenhuma mais além do que nelas está contido, em vez de ter grandes desejos de fazer maravilhas imaginárias. Estas só servem para nos encher o coração de orgulho e fazer-nos desprezar os outros, pensando que somos mais do que eles. Oh, como é bom, meu filho,
viver ao abrigo da santa obediência, antes que arrancarmos-nos de seus braços para ir no encalço daquilo que nos parece mais perfeito. Se te tivesses mortificado bem, vivendo, quando tanto querias morrer, não terias caído como caíste. Mas coragem, meu filho, cuida daqui por diante, em viver com submissão, e asseguro-te que Deus te perdoou. O religioso obedeceu ao conselho do santo, comportando-se com grande humildade todo o tempo de sua vida. A obediência não tem menos merecimento do que a caridade. Daí, um copo d'água por caridade a um pobre, e merecereis o céu. Nosso Senhor mesmo o disse. Fazei outro tanto por obediência, e ganhareis o mesmo. A mais pequena coisa feita por obediência é mais agradável a Deus do que os jejuns dos anacoretas, se estes são feitos sem obediência. Descansai por obediência. Vosso descanso é mais meritório e mais agradável a Deus do que o trabalho voluntário. Meu Deus, quantos exemplos se encontram na vida dos santos padres, da prática exata da obediência em coisa indiferente. É o caso daquele religioso a quem São Francisco disse que não se deviam plantar as couves com a raiz para baixo, mas sim para cima, ao que o bom religioso obedeceu prontamente. Crescendo a couve tão bela como as que tinham sido bem plantadas, tal é o auxílio de Nosso Senhor da obediência. Na verdade, nestas coisas de pouca importância, seria uma grandíssima imperfeição mostrar resistência em as fazer quando nos são mandadas. É que são sobremaneira proveitosas para nos manterem na humildade. Sendo a obediência, como já disse, uma parte principal da humildade, gosta em extremo que lhe mandem fazer as coisas mais abjetas, ainda que nada é reputado como pequeno ou de pouca importância pelo verdadeiro obediente, uma vez que considera tudo como meios apropriados para se unir a Deus. Nosso Senhor amou tanto a obediência, como diz São Bernardo, que preferiu morrer a deixar de obedecer. Dir-me-eis, talvez, que nos aproveitará praticar com tanta exatidão essa obediência afetuosa, com as suas 3 condições que são: obedecer cegamente, sem olhar a pessoa que manda, nem ao fim e motivo que tem para mandar, contanto que quem manda tenha poder para isso. Tampouco indagar muito acerca dos meios a empregar para fazer o que é mandado, mas pôr mãos à obra, munidos da confiança em Deus, que dando-nos ou mandando dar a ordem, nos há de dar também o poder de a cumprir. Depois, obedecer prontamente, que é a segunda condição. E, enfim, obedecer sem desfalecimento, não só por algum tempo, mas por toda a vida. Que lucro terá quem tiver a felicidade de cumprir o que acabo de dizer? Gozará a paz e tranquilidade contínua da alma, pois nenhuma conta terá de dar das suas ações, uma vez que todas elas foram feitas por obediência, tanto às regras como aos superiores. E para dizer uma palavra a respeito das regras, o verdadeiro obediente ama-as, honra-as e estima-as, sobremaneira tendo-as como o verdadeiro caminho que deve conduzir o seu espírito à união com Deus. E por isso não se desvia nunca deste trilho, nem da obediência, quer das coisas que são ditas por forma de direção ou conselho, quer das que são mandadas. O verdadeiro obediente dará conta de alguns pensamentos, mas nunca das ações feitas por obediência. Viverá tranquila e sossegadamente, qual a criança que nos braços da sua querida mãe está descuidada do que lhe há de suceder. Leva a mãe no braço direito ou no esquerdo, pouco lhe importa. Também ao verdadeiro obediente, pouco se lhe dá que lhe mandem fazer isso ou aquilo. Se lhe é mandado, e se sempre está nos braços da obediência, quero dizer, no exercício da obediência, fica satisfeito. E a tais obedientes posso assegurar da parte de Deus o paraíso, tanto na eternidade, como até durante esta vida mortal. Disse já bastante. Perguntai também alguma coisa. Se vos vierem algumas dificuldades sobre esse assunto, proponde-as agora.
Perguntais se estáis obrigadas, sobre pena de terdes de vos confessar, a fazer tudo que os superiores vos dizem que façais, como quando dais conta, se deveis considerar como ordem tudo o que a superiora vos diz para vosso adiantamento. Oh, não, minha querida filha. É que ao cair algumas vezes em faltas, por esquecimento naquilo que nos é mandado, o pecado é pequeno ou nenhum, a não ser tratar-se de coisa mandada de muitíssima importância, pois nesse caso seríamos obrigados a ter um grande cuidado de memória para nos lembrarmos, como também se fosse alguma coisa respeitante à boa ordem da casa. Porque neste caso, embora aquilo que nos é mandado seja coisa muito ligeira, como por exemplo, apagar a vela todas as noites, sem dúvida, uma irmã, ao não querer sujeitar-se a tal obediência, ofenderia a Deus. Faltar algumas vezes por esquecimento não é mal nenhum, mas, se se faz por costume ou por negligência, então sim é pecado. Digo mais, estou obrigado, sob pena de pecado, a rezar o ofício todos os dias. Acontece que quando costumava rezar completas, encontro-me impedido e esqueço-me de as rezar. Só no dia seguinte me lembro de as não ter rezado. Não cometi pecado, nem me confesso, porque a coisa não é tão importante a ponto de eu ser obrigado a pensar que ainda não tinha rezado as completas e que devia rezá-las. Os mandamentos de Deus e da Santa Igreja não são tão rigorosos como se pensa. Não constrangem tanto o espírito como se cuida. A lei de Deus é uma lei toda de amor e de doçura, como o assegura Davi. As distrações involuntárias não tornam as nossas orações, nem os nossos ofícios, menos agradáveis a Deus. E o mesmo acontece a respeito do que dizeis do dormir, porque assim como não temos obrigação nenhuma de repetir o ofício, porque estivemos distraídos enquanto recitávamos, assim também não estamos obrigados a repeti-lo por termos durante ele dormido um pouco, contanto que não fosse durante uma parte notável dele e que tenhais feito todo o possível para não dormir. Pois se nisso sois negligente, pode muito bem ser que haja matéria de confissão. Comecei o ofício muito acordado e com intenção de o rezar bem, conforme a minha obrigação. Mas, durante ele, veio-me uma sonolência. Contudo, bem ou mal, digo o versículo, isso durante 1 ou 2 salmos. Que haveis de fazer? Não são coisas para confessar, pois não sabeis que remédio dar-lhe, assim como não sabeis como evitar as distrações que durante ele vos sobrevêm. Dizei-me agora que, tendo alguma aversão ao artigo das regras, que manda advertir as irmãs por caridade, não vos sujeitais a observá-lo bem, sobre pretexto que é uma coisa de pouca importância. A isso respondo, minha querida filha, que apesar de não estardes, talvez, muito obrigada a fazê-lo, sob pena de pecado, contudo o amor que deveis ter às vossas regras, a tal vos obriga. O amor das regras é, na verdade, de grandíssima importância, e por isso cada irmã deveria beijá-la 100 vezes ao dia com grande afeto. E se nas nossas regras há alguma que nos causa repugnância e nos custa observar, é precisamente nessa que devemos ser mais fiéis para mostrar o nosso amor a nosso Senhor. A esse respeito, digo mesmo que das aversões de uns para com os outros. Porque se acontecer que uma irmã experimente alguma pequena antipatia por outra, deve, para se vencer, tratá-la com mais carinho que as demais, procurando a ocasião de estar mais vezes ao pé dela para lhe falar ou para lhe prestar algum pequeno serviço.